Olá, eu decidi fazer esse vídeo aqui porque eu procurava muito no YouTube, logo assim que entrei na faculdade e estava a fim de melhorar meu rendimento, né? Estando num curso concorrido, queria me destacar, procurava sobre técnicas de estudo e acabava encontrando muitas coisas sobre técnicas ativas, por exemplo, flashcard, repetição espaçada, questões, várias coisas nesse sentido, mas eu vi que elas focavam muito na parte da revisão e eu não achava quase nada sobre a parte de entendimento desse primeiro contato e como aprender de fato aquilo que eu estava estudando, não só relembrar aquilo que eu estava estudando. Eu achava que não tinha nenhum sentido eu aprender errado uma coisa e ficar relembrando ela várias vezes, né? A prática deixa permanente, não leva à perfeição necessariamente se você começar ela errado. E para isso, então, além dessas técnicas super famosas que tem, sim, embasamento científico e tem comprovação, eu fiz mais essa parte, assim, para mim, que de maneira quase que informal aqui, falando para vocês, de como eu estudava de fato, assim, como que eu pegava um tema e começava a desmembrar ele para eu entender primeiro, antes de eu fazer flashcard, questão e todo outro tipo de técnica. E a primeira coisa que eu notei é que a gente precisa de uma fonte. Como assim uma fonte? A fonte é uma fonte de conhecimento, fonte de informação. Pode ser videoaula, aula, professor particular, livro, não importa. Eu, particularmente, gostava de livro. Eu achava que eles tinham uma densidade de conteúdo bastante interessante. Eu acho que não tinha nada mais que isso. Talvez um professor muito bom tenha mais, assim, que leu vários livros. Mas, assim, eu gostava muito, fiz pro vestibular, deu certo. Eu gostava do livro, mas você tem que escolher aquilo que você se adapta melhor, assim. Aquilo que você vai render melhor e, no fim das contas, é o que importa, se vai dar certo ou não. Então, escolher uma fonte de informação. Então, para você escolher essa fonte de informação, você tem que separar em pedaços menores essa informação que você está recebendo. E isso fazer um processamento próprio teu. O que seria isso na prática? Seria escrever em termos simples. Termos que você entenda facilmente, assim que você bate o olho. O texto de um livro, por exemplo, ele vem numa linguagem mais formal. E aí eu pegava essa informação, separava em diversos tópicos pequenos, com as palavras mais simples possíveis, para que eu entenda sem nenhum tipo de vergonha. Assim, se eu estou escrevendo de uma maneira muito simples, muito boba, estou fazendo desenhinhos, o que importa, ninguém vai ler isso, né? É só eu. O que importa é que eu entenda no fim das contas e consiga aplicar esse conhecimento. Tá? E como é que eu fazia isso? Eu pegava e escrevia em tópicos simples e pequenos. Então, às vezes pegava uma frase do livro e isso podia virar 3, 4, 5 tópicos menores, com palavras bem simples assim, mas desde que eu entendesse bem ele, aí eu conseguia prosseguir para frente. Certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tô com um livro aqui de química da época que eu estudava no vestibular, que esse aqui que eu usei. Peguei um exemplo aqui, que na época eu tinha bastante dificuldade, que é de eletroquímica. Aqui tá meio ruim de ver, mas bem nessa página aqui tem uma definição. E a definição é a parte mais importante para você começar. Então eu escrevia a definição
no começo. E a definição é o que é aquela coisa. E a parte mais importante, porque você tem que saber primeiro do que você está falando. O que a gente está falando primeiro, para depois a gente entrar nos detalhes, entrar em fórmulas, entrar no que for, independente do assunto. Aqui nesse exemplo, na parte de eletroquímica, eu vou ler o que está escrito aqui no livro. A eletroquímica é a parte da química que estuda não só os fenômenos envolvidos na produção de corrente elétrica a partir da transferência de elétrons em reações de óxido-redução, mas também a utilização de corrente elétrica na produção dessas reações. Bom, o que eu faria? Eu iria puxar um tópico e escrever eletroquímica igual uma parte da matéria do estudo da química. Aqui é só um exemplo bobo aqui, mas eu puxaria outra. Estuda como faz corrente elétrica com reações químicas. Reações redox, especificamente. Estuda também como faço reações usando a corrente elétrica. Então veja, eu peguei uma frase, uma definição, eu separei em 4 tópicos simples o suficiente para mim, e depois aí que vai entrar a verdadeira mágica, que é, depois de você ter estudado todo o tema, o tópico que você quer, é você fazer as conexões. Como assim conexões? Na prática, é entender os porquês de cada coisa que você escreveu. A eletroquímica, vamos dar um exemplo ali. A eletroquímica é uma parte da área do conhecimento, da matéria ali que eu quis dizer. Do estudo da química? Por quê? Bom, porque... assim, porque isso foi dividido, porque está num livro. A justificativa não importa necessariamente, desde que faça sentido para você e de que esteja correta, tá? E para saber o porquê das coisas que você escreveu, que é a parte mais difícil, hoje em dia a gente tem... Você pode achar na própria fonte que você está estudando, você pode fazer pergunta, mas você também pode usar a inteligência artificial e perguntar por que essa afirmação que você escreveu é uma verdade, né? E aí, a partir disso, você consegue fazer conexões e consegue lembrar melhor se você sabe o porquê das coisas, se você não apenas decorar as coisas. E isso, no meu ponto de vista, assim, me gerou uma capacidade de entendimento muito maior, assim, quando eu tive essa sacada. E além disso, além de saber o porquê de cada tópico, ver como eles se relacionam. Bom, aqui nesse caso dá para ver facilmente que a eletroquímica estuda como faz corrente elétrica, como se produz corrente elétrica a partir de reações químicas, mas também estuda ao contrário, como eu uso corrente elétrica para fazer reações químicas. Então eu consegui estabelecer uma certa conexão entre esses dois tópicos, certo? E aqui que está o ouro. Apesar de que você já começar na etapa 2, quando você escreve em termos simples, essa informação já está sendo processada pelo seu cérebro e você já está fazendo uma parte do entendimento. Mas eu acredito que aqui quando você faz a conexão, que você realmente entende o conteúdo. Bom, e a partir disso, de fazendo todo esse estudo, é que eu começaria a pensar em fazer flashcards em cima do que eu escrevi, do que eu entendi, mas antes disso eu faria as questões propostas pelo material, ou onde eu achasse, e a partir desse conhecimento do que eu entendi, de como isso é cobrado, de como
se de fato isso que eu escrevi está certo, se eu passei isso, perguntei pelos chat GPT da vida, perguntei pro professor, se isso está certo, se essa informação está coesa o suficiente, se eu entendo ela do começo ao fim, se eu tenho uma definição. Isso é muito importante. Se você não tiver uma definição do seu material, para tudo e a primeira coisa que você faz é procurar uma definição. Você tem que ter essa visão geral do que você está estudando, você tem que saber do que você está estudando. E depois de tudo isso, sim, aí eu faria as técnicas validadas, assim, que você pode achar aí em diversos canais no YouTube, em inglês, em português, tem muito, de como você revisar melhor e como aprender e como consolidar esse conhecimento. Mas eu acho que essa etapa do entendimento ela é fundamental para você dominar o conteúdo e não depender tanto apenas da memória, e sim conseguir raciocinar em cima do conteúdo. Cara, é isso aí, cara. Pra mim deu certo. Eu acho que pra você também pode dar, sim. Não custa tentar. Não trouxe nenhum artigo científico, não tem nenhuma referência aqui que suporte essa minha ideia. Até porque eu mesmo criei aqui e pra mim funciona bem. Mas é isso. Testa aí e me diz se deu certo. Aquele abraço.